Ele não é honrado quando você se vê de forma distorcida, com uma autoimagem destruída. E já não é mais uma questão de ir para o céu ou para o inferno, se você vai ser salvo ou não. Você é salvo, mas agora é uma questão do quanto o pensamento do inferno você vai deixar te influenciar. Deus é muito mais honrado quando seus filhos não se veem apenas como pecadores salvos pela graça, mas como herdeiros de Deus. Porque eu fui salvo pela graça para entrar num reino, e nesse reino eu sou herdeiro. Amém? Eu sou herdeiro. Ele é muito mais honrado quando nós nos sentimos preciosos e amados, simplesmente porque nós cremos naquilo que Ele diz, independente da nossa emoção. Ele é muito mais honrado quando eu me considero livre do pecado, porque Ele disse que eu sou livre do pecado, do que quando eu fico chorando e me lamentando e me lamuriando e murmurando melancolicamente porque eu pequei de novo. Há coisas que você pensa e diz a seu respeito que não são verdadeiras, que são só um reflexo de uma autoimagem deturpada. Deus espera que a sua identidade seja restaurada nele, como um pai que coloca no seu filho um sobrenome com orgulho: você é meu. E as chances, igreja, que nós temos de provocar um avivamento contínuo estão na compreensão de quem nós somos, de que nós somos muito mais do que pecadores salvos pela graça, mas nós somos tal como Ele é. Segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Essa revelação aqui de Jesus, seu estado glorificado, tem pelo menos 4 características que afetam diretamente a nossa transformação. Em outras palavras, o que precisa ser encontrado em mim para que eu seja um reflexo desse Jesus glorioso? Para que o mundo veja como por espelho a glória desse Jesus. Em primeiro lugar, a própria glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença manifesta de Jesus. Jesus brilha mais do que os raios do sol, a sua face brilha mais que os raios do sol. Quando Jesus se manifesta, a glória dele se manifesta. Você sente alguma coisa nesse campo mudar, a atmosfera muda, o ambiente muda. Se você entra num ambiente onde está carregado por demônios, esse ambiente é pesado, te dá enjoo, te embrulha o estômago, alguma coisa te incomoda. Mas você entra num ambiente onde está a glória, você sente paz, você sente alegria, você sente amor, você sente o Espírito Santo ali. E a história da igreja conta como muitas vezes essa presença se manifestou e trouxe avivamento, transformando cidades inteiras. Ele habita em cada um de nós. Eu não tenho a presença, você tem, Ele habita em você. Só que a presença gloriosa, essa manifestação é para aqueles que o buscam. Nós não temos muita opção, igreja. Jesus está voltando para uma igreja gloriosa. Ele não vem buscar uma noiva maltrapilha com vestido sujo, abarrotado com medo do diabo. Ele vem buscar uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, uma igreja que sabe quem é, que sabe que ela é tal como o seu mestre, como o seu Senhor, como Jesus. Lá nos dias de Pentecoste, línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça dos apóstolos. Só que essas mesmas labaredas de fogo estão flamejando no teto dos templos quando o povo de Deus se reúne em seu nome. Ele é o mesmo. Lá em Azusa, em 1906, o avivamento foi tão grande que os vizinhos olharam para o prédio, viram o prédio em chamas, ligaram para o bombeiro. Só que quando os bombeiros chegaram, o que eles encontraram foi uma igreja cheia da glória e do fogo do Espírito Santo. E se Deus, igreja, invadiu templos e tendas construídos por mãos humanas lá no Antigo Testamento, imagine o quanto Ele não deseja derramar da sua presença sobre a igreja que Ele mesmo está edificando, que não está sendo construída por mãos humanas, que não é feita de tijolo e de cimento, mas que é feita de pedras espirituais, que sou eu e você.
Primeiro lugar, a glória. Se as pessoas verem a glória de Deus na sua vida, você reflete um Cristo ressurreto, um Jesus glorioso. É diferente. Ele começa a falar até uns arrepios. Tem um Deus vivo ali com ele. Quando os apóstolos pregavam, eles diziam, eles andaram com Jesus. Eles falam de um jeito, não é um discurso de homem. Segunda característica, tem que ter poder, diga poder. Ser tal como ele significa ser uma permanente expressão do poder de Deus. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, essa é uma noite em que você precisa se derramar diante dele, porque o Espírito Santo está aqui, e o fogo do Espírito Santo está sobre nós. Esse é um passo de fé. Do mesmo jeito que você aceitou Jesus como seu Salvador, você aceita o você aceita ser batizado com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio a esse mundo, esse foi o propósito. Quando você recebe Jesus, ele entra no teu coração e ele muda o teu caráter. Ele te dá paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, paciência. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te capacita com dons espirituais para que você seja tal como Jesus, para que você opere sobrenaturalmente, para que haja poder de Deus na sua vida e não apenas um discurso, mas demonstração de poder. Quando o Espírito Santo vem, como veio para os primeiros, eles começaram a falar numa língua espiritual que ninguém entendeu. Eles começaram a falar nos idiomas que eles não conheciam, e os que estavam ali presentes se assustaram. Como é que ele está falando a minha língua se eu não sou dele, não é do meu povo? Eu conheço, eles são os pescadores lá da Galileia, inculto, limitado, terminou nem o colegial, como é que está falando a minha língua? Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele te dá a palavra de conhecimento, ele te dá a palavra de sabedoria, ele te dá discernimento de espíritos, ele te dá fé, ele te usa para curar enfermos, ele te usa para manifestar maravilhas. Coisas sobrenaturais começam a acontecer, exatamente como foi no ministério de Jesus. Muitos ao nosso redor hoje estão procurando por isso. Só que sabe onde eles estão procurando? No alto espiritismo, no baixo espiritismo, em todas as formas de ocultismo, antes de vir para a igreja. Por quê? Porque a maioria de nós ainda não está revestida com poder celestial. Porque se nós estivéssemos, eles viriam primeiro para a igreja. A falta de poder na igreja, ela dá condições para que as seitas e os falsos dons proféticos floresçam. Só que quando nós nos revestimos com esse poder que vem do alto, os milagres e os dons verdadeiros começam a se manifestar. E você só opera nesse nível quando você sabe quem você é, quando você sabe que você é como Ele, tem o nome dEle, a autoridade do nome dEle, e você manifesta o reino em situações do seu cotidiano. Alguns meses atrás, eu recebi uma notícia terrível. A nossa pastora em Los Angeles tem um irmão que é membro na igreja há muitos anos, e ela disse, ele está com câncer. E foi algo bem sério. Em poucos meses ele perdeu muitos quilos, e um dia a gente foi fazer uma visita no hospital. Eu já vi muita coisa, estou acostumado a visitar hospitais, mas eu confesso que eu me assustei, porque era um esqueleto vivo, ele não tinha força para levantar da cama. E eu comecei a conversar com ele sobre o poder de cura que é no nome de Jesus, sobre o poder de ressurreição que é no nome de Jesus. E ele creu, e nós começamos a orar, e eu perguntei, você crê que Jesus está te curando? Ele respondeu, creio.
Eu falei, então já agradece a Deus, pela fé. Agradece a Deus. Ele agradeceu e nós oramos. Passou mais um tempo, não houve muita evidência de cura, mas daqui a pouco ele começa a engordar, ele começa a engordar, ele começa a engordar, ele começa a engordar, o cabelo cresceu. E domingo agora ele estava tocando bateria no louvor da igreja de Santo André. Esse é o Jesus glorioso e ressurreto que eu conheço. Se eu só tenho uma visão de um Jesus crucificado, eu já começo a consolar a família, e já começo a falar para eles sobre a transição, de como que é bom ir para o céu. Mas como eu conheço um Jesus ressurreto, eu tenho que ter ousadia e coragem para pregar a palavra de Deus, independente do que os meus olhos veem, independente da evidência da enfermidade. Esse é o Jesus glorioso que nós temos que apresentar a esse mundo. Se você crê, dê um glória a Deus forte. Outra característica que precisa ser encontrada em nós, diga autoridade. Jesus foi vencedor sobre todas as coisas, sobre o poder do inferno, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está hoje à direita do Pai. Ele foi glorificado sobre tudo. Todos os outros nomes foram postos debaixo dos seus pés. Todos os principados, potestades e dominadores, do menor ao maior, de Lúcifer até o demônio mais ralo no inferno, todos eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Tem que reconhecer a autoridade que há nesse nome. E quando o nome de Jesus é pronunciado, o inferno treme. Até na boca de um ímpio o nome de Jesus tem poder. Eu tinha um amigo que quando ele se drogava, ele sentia a presença de demônios, e mesmo drogado ele gritava, Jesus, Jesus, e ele sentia a coisa melhorar. Diga, esse nome tem poder, e ele nos chama de seu corpo. Jesus está dizendo que até debaixo da sola do pé dele, você pode ser um menor no reino, você pode se achar um nada, você é o dedinho minguinho no reino, no corpo de Cristo. Eles todos estão debaixo dos pés dele, todos estão debaixo da sua autoridade, porque você tem Jesus em você. Que mais? Santidade. Porque o que te vale curar enfermos, expelir demônios, se você não for santo? Você vai estar entre aqueles que vão ouvir, não te conheço, mas eu curo enfermos, eu expulsei demônios. Não te conheço, você pratica iniquidade. Santidade. Por quê? Porque ele é perfeitamente santo. Ele é separado de tudo que é mal, de tudo que é pecaminoso. Santidade é a linguagem através da qual a natureza de Deus se revela. O salmista escreveu lá em Salmo 29:2: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A santidade em você revela a beleza de Deus. Nosso conceito de definição de santidade muitas vezes está centralizado em torno do nosso comportamento, do que nós podemos ou não podemos fazer. Só que ser santo não significa se submeter a uma lista do que se pode ou não pode ser feito. Santidade é muito mais que isso. Santidade é revelar a beleza de Deus. Ele é belo, e o mundo vai saber disso através da tua santificação. Agora, como se apropriar da promessa? Como é que você sai daqui hoje com a sua vida mudada? Como é que se ativa o poder de Deus sobre você? Deus tem planos e sonhos para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem planos que só vão se materializar em resposta à nossa fé e à nossa confiança em Deus. Ele nos revela os seus planos, só que a maneira como nós reagimos determina os próximos acontecimentos. João Batista teve um pai biológico, o nome dele era Zacarias. Ele foi um sacerdote, e ele recebeu uma promessa de que Deus estava lhe dando um filho, isso além da sua compreensão, porque ele tinha uma idade avançada. Era uma coisa difícil de acreditar. Só que aí ele não teve fé e pediu para Deus uma confirmação. O anjo já tinha falado com ele, mas aparentemente não foi suficiente um anjo aparecer e falar o que ia acontecer. Então ele pede uma confirmação.
E quando ele viu essa promessa se cumprindo, ele voltou a falar. Por quê? Porque quando ele duvidou, ele perdeu a voz. Ele se tornou incapaz de falar. Só quando ele vê aquilo acontecendo que ele volta a falar. Deus liberou a sua língua. Por que Deus fez Zacarias mudo enquanto aquele filho estava sendo gerado? Porque quando você é incrédulo, as tuas palavras podem atrapalhar o agir de Deus. Então Deus vai te silenciar. Maria, mãe de Jesus, recebeu a mesma promessa. Mais difícil até de acreditar. Você é virgem, mas Deus vai te engravidar. Sabe qual foi a diferença? Mesmo ela não entendendo nada, ela disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. De duas uma: ou você sai daqui como Zacarias e sabe o que vai acontecer, você em breve será uma voz silenciada por Deus mesmo, para o seu próprio bem. Você perde a sua atividade profética, você perde o teu ministério. Ele mesmo te põe um tempo na caverna, Ele mesmo te cala por um tempo. Ou você sai como Maria, que viveu os planos de Deus nessa terra, que eram tão maiores do que ela, e que estavam tão fora do seu próprio controle. Segundo Ele, nós também somos nesse mundo.